Boa tarde. Antes de iniciar, gostaríamos de pedir desculpa pelos 15 minutos que demoramos para ter o almoço. O carro que vinha trazer os alimentos sofreu um pequeno ataque cibernético, motivo pelo qual demorou para o almoço. Mas almoçamos. Antes de começar com o desenvolvimento do painel número 2, que é a proteção dos meios informáticos orientados para a ciberdefesa, permita-me fazer uma pequena declaração com relação aos oradores desse tema. Como se pode observar, nós teríamos a presença do general de brigada Ligurdo Yunes, diretor de recursos humanos da Polícia Nacional da República Dominicana, que por motivo de força maior não poderá participar da conferência. Mesmo assim, no dia de hoje contaremos com a presença do senhor Justin Lynch, editor associado do Fifth Domain, que apresentará o tema Estão os contratados de cibersegurança mudando a natureza do Estado-nação? Dessa forma, para iniciar com as apresentações do painel de agora, contamos com o numerador, com a presença do Tenente-Coronel do Exército Mexicano, Juan Manuel Solís, do Comitê Interamericano contra o Terrorismo, o EACICT. Dessa forma, para dar início às conferências, convidamos a ocupar a mesa central os expositores dessa jornada, Tenente-Coronel do Exército Canadense Brenna Cornell, senhor Justin Lynch e o Coronel do Exército Brasileiro João Carneiro. Se puder se aproximar da mesa principal, por favor. Vou fazer uma pequena leitura do nosso moderador e dos nossos respectivos oradores. Como moderador, temos o Tenente-Coronel do Exército Americano, Juan Manuel Solís Hernández. O Juan Manuel Solís Hernández, Tenente-Coronel do Exército Mexicano, é oficial do projeto do Programa de Segurança Cibernética do Comitê Interamericano contra o Terrorismo, da Organização dos Estados Americanos. É formado na Escola Militar de Engenheiros do México como engenheiro de comunicações e eletrônica e da Escola Superior de Guerra como licenciado em administração militar. Conta com cursos em segurança nacional, sistemas de comunicação, segurança cibernética e docência. Atualmente dá assistência na implementação de projetos técnicos relacionados com o programa de segurança cibernética e faz parte da equipe que administra a rede de alertas hemisféricos. Como primeiro orador, temos a presença do Tenente-Coronel Brennan Cornell, que é oficial das Forças Armadas Canadenses, que trabalha com as forças do Comando do Canadá fora, que apresentará o tema Forças Armadas Canadenses, Operações Cibernéticas Defensivas, DCO. O Tenente-Coronel é oficial das Forças Armadas Canadenses. Já comandou no Exército Canadense e o entorno conjunto e tem uma experiência ampla como arquiteto, engenheiro e gerente de projetos de sistema de comando e controle C2. É atualmente a oficial de ligação com o Cybercom. Ele é formado do Royal Military College, do Canadian Force College, e tem títulos avançados em física e matemática, além das suas qualificações profissionais. Como orador, também temos a presença do senhor Justin Lynch, que vai falar do tema Estão os contratantes da segurança cibernética mudando a natureza do Estado-nação? Justin Lynch é editor associado do Fifth Domain, que é uma página de segurança de defesa news, lançou artigos sobre vulnerabilidades ocultas dos telefones Android. Também é membro editorial adjunto da Fundação New America, a think tank no Washington, D.C. Já escreveu para The New York Foreign Policy, Slate, The Daily Beast e outros. Se formou na Escola de Jornalismo da Universidade de Columbia e na Universidade de Maine. Por fim, temos a presença do Coronel João Carneiro, que vai falar do tema a estrutura do setor cibernético das Forças Armadas Brasileiras e seu desempenho em eventos importantes.
O coronel João Carneiro, do Exército Brasileiro, é formado em Ciências Militares pela Academia Militar de Agulhas Negras, AMAN. Especialistas em Planejamento de Operações de Guerra em Eletrônica pelo Centro Integrado de Guerra Eletrônica. Tem pós-graduação de Análise de Sistema da Universidade Veiga de Almeida e MBA de Gerência de Telecomunicações pela Fundação Getúlio Vargas. Suas atividades do Colégio Interamericano de Defesa incluem o desenvolvimento do curso de Segurança Cibernética, entre outras atividades acadêmicas desenvolvidas pelo Departamento de Estudos. Para dar início ao painel número 2, o Juan Manuel Solis tem a palavra. Boa tarde, auditório. Para mim, este evento, organizado por una entidad internacional referente em matéria de defesa e segurança. É difícil começar um segundo painel, sabendo que a maioria dos conceitos já foram lançados. De manhã, nós vemos alguns conceitos básicos muito importantes. E como está sendo vista a cibersegurança em âmbito internacional. Nós vemos as infraestruturas críticas em termos de ciberdefesa, cibersegurança. Esse aparecimento de um novo espaço, um espaço cibernético, mudanças de conceitos tradicionais que foram lidados durante esse tempo, que agora tem que ser adaptado ao novo espaço. No entanto, isso fez com que pudéssemos entender que cibersegurança é uma responsabilidade compartilhada, não é uma responsabilidade individual. Mas sim, temos o que lidar com os usuários, com provedores de serviços. Esse é um conceito que também está aplicado à defesa e segurança nacional. Em um país, todos os setores econômicos, político, social, econômico. Isso também abrange âmbitos nacionais e internacionais. É dentro desse conceito de internacionalidade que eu vou falar de algumas atividades, esforços que estão sendo feitos pela OEA, através do Comitê Interamericano de Combate ao Terrorismo e a Junta Interamericana de Defesa. O que está sendo feito para que tenhamos um espaço seguro? A OEA tem um programa de cibersegurança e está implementando várias medidas para apoiar os Estados-membros da organização, para avaliar sua situação na cibersegurança. Estas são ações que são reais e estão sendo levadas continuamente. Isso também, eu acho que está referente à pergunta que foi feita de manhã sobre essas ações. Esse programa se enfoca em coordenar treinamento, em dar seguimento, assessoria, publicar relatórios, compartilhar informações e falar sobre alguns casos. Os treinamentos que estão sendo feitos corresponde a cada um dos países membros. Fizemos um treinamento que envolveu 10 países, que aconteceu aqui em Washington no mês passado, onde tinha como objetivo convocar pessoas para que pudessem lidar com esses incidentes e trabalhar construir uma equipe de resposta. Isso foi uma plataforma com objetivos e como solucioná-los. E isso tinha como objetivo detectar a capacidade
e a maturidade, principalmente de mulheres, nesse setor profissional. Queríamos ver como estavam trabalhando, para que pudéssemos ter confiança e uma sinergia, e saber como lidar com alguns eventos de cibersegurança. Também, nesse segmento de apoio, foi feito um desenvolvimento de estratégia nacional para a cibersegurança. Trabalhamos ano passado no México, antes foi Guatemala e República Dominicana. E isso mostra uma assessoria que falamos de empresas importantes que trabalham com cibersegurança, como a Trey Michael, que é uma referência muito importante para a cibersegurança. Também tem o Instituto Nacional de Segurança da Espanha, a Amazon. Tinha um especialista de cibersegurança de várias partes. Isso daria um apoio junto com nós para dar um treinamento nesses países. Na parte técnica em particular, nós tínhamos uma plataforma de alerta, como já foi dito pelo meu capitão de manhã, para o que fazer se um servidor cair ou coisas parecidas. E o que fizemos em questão de cibersegurança? Nós queríamos saber quais são os eventos proporcionados por empresas, como a Shodan, entre outras, para poder explicar nos países o que está acontecendo. Nós temos contato nessa plataforma, estamos conversando com o pessoal que desenvolveu essa plataforma para ter uma equipe de resposta nacional em cada um dos países. E, a partir dessa, passar informações para que estejam em alerta. Nós coordenamos esse evento para fazer um intercâmbio de ideias e também compartilhar informações. Nós estamos desenvolvendo várias atividades para poder contribuir para um espaço cibernético seguro. Isso também para compartilhar informações, ver como estão sendo inventando os governos, em particular as Forças Armadas, como estão lidando com as questões de cibersegurança. Desculpe, parece que eu estou fazendo propaganda da OEA. Porém, vamos começar com as apresentações. Eu vou passar a palavra para o Tenente Coronel Bom dia. Eu sou o Tenente Coronel Brennan. Eu sou attachê do Comando Cibernético dos Estados Unidos. Eu trabalho já com a doutora McLean. Estamos trabalhando com o avanço dos interesses canadense e americano no espaço cibernético. Eu vou falar principalmente como as Forças Armadas do Canadá pensam em defesa e também como o governo do Canadá pensa nesse setor cibernético. Eu quero falar o que estamos fazendo no governo, a nível governamental, quais são as forças para o fazer e como isso está relacionado à defesa e os tipos de equipe que nós estamos montando para poder trabalhar conosco. O governo do Canadá fez 2 políticas de segurança cibernética e estratégias na última década. Primeiro veio em 2010. Nós tínhamos 2 objetivos principais. Uma era informar os canadenses como ser seguro na internet, passar a confiança para usar a internet e educar como eles podem usar de uma maneira segura para que não comprometam sua privacidade e outras informações que poderão estar disponíveis publicamente. Segundo, fazer com que o governo conseguisse descobrir a nível federal quais são suas responsabilidades. E como que departamentos, agências do governo podem saber identificar o seu papel e começar a trabalhar com a conexão entre o governo federal e indústrias para proteger a nossa infraestrutura crucial. E isso, estruturas no espaço cibernético. Nos últimos 8 anos, nós começamos em 2017. O novo governo canadense colocou um programa para criar políticas de segurança cibernética.
No próximo slide, eu vou falar do Centro Canadense para a Segurança Cibernética. Reconhecimento de que crimes cibernéticos vão continuar a expandir a sua fluência na última década, para que podemos dedicar mais recursos para, para agências que têm que proteger a lei, para que possam as pessoas entender melhor, serem especialistas em segurança cibernética. E para isso, nós temos que investir em indústrias e fornecer ferramentas, talentos, pessoas para poder trabalhar e educar e criar programas acadêmicos e também o engajamento industrial. Isso tem que ser feito a longo prazo para que o Canadá possa ter um espaço cibernético seguro e perceber quais são as vantagens de ir adiante. O governo federal reconheceu que nós temos que dividir responsabilidades. Isso foi feito em 2010. E hoje nós percebemos como que nós podemos melhorar a nossa resposta, tanto em indústrias como no governo em si. E como dar segurança cibernética. Nós falamos da capacidade existente, que tem que ser espalhada para outros departamentos do governo e outras organizações. Esse é o chamado Centro Canadense para a Segurança Cibernética. Esse é um centro para resposta e para desenvolver o serviço público para a segurança pública. Isso é o equivalente ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o Homeland Security. Isso dá responsabilidade dentro do Canadá de coordenar respostas caso de ataque cibernético. Esse é o centro de operação que está trabalhando com uma organização do Canadá. E nós falamos da estratégia cibernética canadense. Nós começamos também uma nova agência que é responsável para lidar com a rede do governo federal canadense. Nós fizemos isso para consolidar isso tudo dentro de um único provedor. Assim, nós tivemos a oportunidade de aumentar o padrão de segurança cibernética em todos os departamentos e minimizar a interface de que qualquer departamento possa ter com a internet em si. Desta maneira, a nossa habilidade está simplificada para poder proteger nossas redes. E, por último, é a organização do Centro de Segurança Canadense, que está dentro de um departamento de TI, que é o CSE. Esse, no Canadá, seria equivalente à Agência de Segurança dos Estados Unidos. Essas peças foram encaixadas dentro do IOC. O IOC foi criado mês passado. O IOC tem responsabilidade, como vocês podem ver na parte inferior direita do slide, para fazer análise de ameaças, coordenar resposta em caso de incidentes. E nós fizemos parceria com indústrias e com o governo para saber qual o impacto que pode ter caso tenha um ataque cibernético. Com o Departamento de Defesa e as Forças Armadas canadenses, nossas responsabilidades com o governo canadense, a segurança cibernética do Canadá ainda não mudou. Nós temos trabalhado assim já tem 8 anos. Nós somos responsáveis por defender as nossas redes. Nós também temos que dar opções para o governo dentro do espaço cibernético, caso precisamos ir adiante. Quando nós desenvolvemos um espaço cibernético, a nossa tendência é trabalhar com mais de uma organização. Então, a nossa capacidade de defender ciberneticamente, junto com o serviço de TI, fazer uma organização que pode ser G, J ou A6, esse tipo de organização. Organizações que estão dentro do seu computador, entre outros sistemas, é aí onde você pode ver essas organizações surgindo. Porém, no lado de ofensa pode ter a inteligência militar. O que está sendo feito desse desdobramento? Eu quero concentrar agora no que estamos fazendo na perspectiva de defesa. O Departamento de Defesa e as Forças Armadas canadenses temos um grupo de gestão. Esse grupo de gestão de informação é responsável por fornecer informações tecnológicas
para os nossos militares e outras agências de defesa. Eles têm o CIO, que estaria sobre ele um encarregado, um chefe de gabinete de 2 estrelas. Isso foi feito nos últimos 18 meses para alinhar o serviço de TI, organizações de operações e nossas operações cibernéticas sob essa liderança. Há 18 meses atrás, nós estabelecemos uma força cibernética, que hoje é o Comando Cibernético, que foi fundado com um comandante de 2 estrelas. O nosso diretor-geral de espaço cibernético é a pessoa encarregada para desenvolvimento de forças cibernéticas no Canadá. A sua responsabilidade é descobrir como serão feitas as estruturas, que tipo de pessoas nós precisamos contratar, onde essas pessoas precisam ser alocadas dentro da nossa organização, que tipo de capacidade que serão necessidade, capacitações necessárias e onde temos que investir dinheiro. Essa pessoa tem vários attachês que irá ajudar com o desenvolvimento. Sobre geração, nós temos um oficial de 1 estrela, que é o comandante do Divisão Cibernética do canadense, que é a pessoa responsável por todas as nossas forças cibernéticas. Sobre este oficial, tem 2 coronéis. Um é comandante do grupo de comunicação cibernética. Este coronel é responsável para fazer a rede. Ele é um G6 que faz da rede e opera. E tem que lidar com um grupo de gestão de informação. Para falar dessas próximas versões, temos também um coronel, que é o comandante do grupo cibernético de informações, que é conhecido hoje. Este coronel é encarregado da unidade de operações cibernéticas. Ele tem um trabalho tanto na ofensa como na defesa para trabalhar em guerras eletrônicas. Nós estruturamos nas Forças Armadas Canadenses uma maneira de fazer uma operação cibernética. Temos um oficial de 2 estrelas que tem como responsabilidade a força inteira. Eles têm 2 oficiais de 1 estrela sob ele, um que faz o trabalho de desenvolvimento e o outro que lida com geração das forças que nós temos para poder criar o comando. Vou falar sobre definição, para poder entender o que estamos fazendo na perspectiva militar. Operação cibernética versus o que nós fazemos numa perspectiva de TI. Segurança cibernética, o que fazemos no dia a dia para proteger a rede, para fazer que as redes estejam em operação. Ou seja, uma higiene cibernética, garantir que os programas estão atualizados, que você tem um sistema de operação moderno, que vocês têm equipamentos de segurança, que vocês mantenham os programas de antivírus atualizados, ou seja, tudo o que você tem para fazer com que fique mais difícil para um adversário aleatório criar problemas para você. Isso de uma perspectiva cibernética. Isso é para definição, é um diagnóstico de ameaça. Nós não estamos necessariamente interessados em um adversário, mas nós queremos que seja mais difícil para que qualquer adversário possível possa vir atrás de nós. É uma segurança cibernética. Isso pertence à provisão de TI, um domain de TI. Nós pensamos disso como um dos 3 tipos de operações cibernéticas. Operação de defesa cibernética é uma atividade militar. É uma operação. Ou seja, nós temos uma declaração da missão, nós temos forças designadas e temos um objetivo. O escopo é limitado. E a tendência é empregar por um propósito específico. Este tipo de operação tem que ter uma ameaça específica. Nós não estamos somente fazendo DCO para o propósito de conduzir uma operação.
nós temos um objetivo mais amplo de por que nós queremos fazer isso. Nós não temos necessariamente um adversário, mas nós estamos pensando num adversário. Nós estamos procurando esse adversário para poder lutar contra. Em termos de fazer uma operação cibernética, tem algumas maneiras de definir quais são os tipos de missões. Eu vou falar de duas delas. Essas estão relacionadas. Uma clássica operação DCO seria fazer uma resposta contra incidente. O que acontece depois que você tiver sido comprometido? Saber que não temos adversário na sua rede. Se você suspeitar que tem alguém na sua rede. E se você vai, com a sua equipe, confrontar e descobrir quem é o adversário, que tipo de informações foi comprometida, foi perdida, o que aconteceu quando essas informações foram comprometidas. Você quer tirar esse adversário da sua rede, você quer remediar o seu sistema para voltar a trabalhar e poder adotar medidas de segurança para evitar que esse adversário volte a te atacar. Essa é uma resposta clássica, é uma missão clássica. E a sua tendência é de reagir. Nós estamos respondendo a uma ação adversária depois de que acontecer. Porém, o nosso objetivo é ter uma resposta proativa, que ter uma defesa na nossa rede antes que o adversário chegue, ou seja, reduzir a sua capacidade de ser comprometida e evitar que os inimigos consigam entrar na sua rede. Isso tem um foco de inteligência. Tem duas forças. Ou você sabe ou suspeita qual é o objetivo do seu adversário, para que você às vezes sabe que ele quer um objetivo X no tópico 1. Isso, ou seja, nós vamos procurar se esse adversário está lá. Se eu achar não está lá, eu vou me concentrar em fazer uma análise de vulnerabilidade para que eu possa ter medidas preventivas para que seja mais difícil que adversários apareçam. Não é incomum ter uma operação desse tipo e descobrir que o adversário realmente está ali. Aí, nesse caso, você tem que passar para uma abordagem de resposta. Tem muitas maneiras de estruturar como você escolhe fazer uma operação cibernética. Os Estados Unidos chamam seu time de proteção cibernética. Tem várias pessoas trabalhando com isso no Canadá. Nós não temos pessoas suficiente como os Estados Unidos têm. Então, a nossa tendência é trabalhar com 5, 8 pessoas e o seu trabalho é dividido de acordo com a sua habilidade. Nós começamos com a liderança. Uma lição que nós aprendemos nos últimos anos é que esse domínio é muito técnico, então nós precisamos de pessoas técnicas que possam fazer esse tipo de trabalho. E, no entanto, uma equipe que não tem uma liderança boa não vai ter uma boa resposta. Um bom líder dará à sua equipe uma direção, explica o que tem que ser feito, para que quando você tiver que fazer uma atividade cibernética, você terá uma variedade de atividades que muitas vezes vão além da sua capacidade. Porém, tem que entender qual é a prioridade para que possa cumprir com a sua missão de uma maneira compreensiva. E saber que é uma missão e que você está numa missão, foi empregado numa missão. Saber quais são os pontos-chave para ter sucesso numa defesa cibernética. Na perspectiva técnica, nós passamos nossa especialidade para 4 domínios diferentes. Temos um reconhecimento de operação, ou seja, entrar na rede e tentar mapear, saber como ela é. Uma pessoa que está na rede para dizer como acha que é essa rede. Fazer um mapa da rede. Um bom mapa da rede é o uniforme. Ele é muito bonito, vocês adorariam ver, porém, é algo mítico que não existe.
Você nunca vai ter um bom mapa de uma rede. Você tem que ter pessoas que possam entrar na rede para lhe dizer o que está acontecendo. A segunda parte é a parte de monitoramento para vigia, para saber quais são o que tem que ser empregado, ou seja, quantos são gigabytes ou tetrabytes de dados. Tudo que um computador ou um dispositivo ligado à rede pode fazer. Tudo será gravado em algum lugar. E você precisa fazer um esquema. Você precisa ir por bilhões de linhas de dados para poder encontrar aquelas 3 linhas que indicam qual será o adversário cibernético. Muito esforço é dedicado, muito trabalho de computação para poder automatizar esse processo, para poder indicar como será comprometido dentro desses tipos de informação. Quando finalmente você tiver um dispositivo que você acredita que seja forte, que tenha sido comprometido, você traz um especialista em forensica e esse especialista vai destrinchar quais são as camadas desse software, da tecnologia, para poder explicar o que acontecer e tentar entender como o adversário entrou nessa caixa e o que fez ali dentro e como podemos pegar essa pessoa no futuro e tentar fazer a mesma coisa. Nós tentamos gerar o que chamamos de um indicador de comprometimento, que são rastros, pistas que essa pessoa deixou, para ter indicação do que o adversário comprometeu algum tipo de informação. E isso tem que ser passado de novo para o pessoal que trabalha com a vigilância, para poder ver se tem algum buraco ali na rede e preenchê-lo. E, no ideal, seria que isso fosse feito com uma pessoa de inteligência. Porém, o que queremos da inteligência é um entendimento de o que tipo de atividade adversário está sendo feito. Então, os atores mais sofisticados, quem nós estamos buscando numa uma rede de uma nação, tem pontos específicos que querem seguir para tentar poder detectar. E o que isso significa? Isso significa que eles têm uma boa estrutura, eles sabem como vão te comprometer e entendem o que está sendo feito. Para você entender o TTP, você tem que saber qual é o passo 1 e 3 para que possa trabalhar com uma engenharia ao reverso, para saber o que fazer no passo número 4. Ou seja, tentar pegá-lo antes que ele entre muito longe, muito adentro na sua rede e não te comprometer. Hoje, infelizmente, eu tenho que sair depois da minha discussão, então se alguém tiver alguma pergunta, eu respondo agora, se a gente tiver tempo. Vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Como o coronel mencionou, vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta? Recordando, por favor. Muito obrigado pela apresentação, foi fascinante. Uma pergunta que a maior parte dos países tem é como é o soldado cibernético e como atrair esse pessoal e retê-los quando você está concorrendo com grandes empresas de dados na Califórnia e em outros lugares. Como fazemos isso? Você cria uma recessão econômica para fazer com que as empresas vão à bancarrota e todo mundo venha para você. Não existe uma solução boa, nem do Canadá, nem nos Estados Unidos, e que ainda tenham descoberto uma pergunta para essa resposta. Perspectiva do Canadá, o que decidimos fazer um ano atrás é criar nós recrutamos os soldados que vão passar o resto da sua carreira trabalhando no domínio cibernético que fazíamos antes. A gente utilizava ocupações militares técnicas, estávamos recrutando pessoas daí para trabalhar de 2 a 3 anos e depois retorná-los ao seu trabalho principal. E quando
observamos como isso estava funcionando, nós nos demos conta de que algumas pessoas trabalhavam 4 anos, gostaram disso e quando queríamos mandá-los de volta para o seu trabalho, eles decidiram sair do setor militar e procurar outro emprego e eles disseram qual é o problema, é o dinheiro ou o estilo de vida? Eles disseram, não, nós gostamos de estar no setor militar, mas só queremos fazer a parte cibernética. Então, esperamos que ao criar essa profissão de operações cibernéticas, nós podemos manter as pessoas a carreira inteira nessa área e manter as pessoas no setor militar. E outra coisa que queremos fazer para combater esse problema de atrição, nós nunca vamos conseguir pagar o mesmo tempo que o setor privado, mas nós temos certas vantagens que eles não têm. Uma das coisas que fazemos melhor é que nós damos oportunidades de educação profissional e normalmente nós não mandamos soldados para o colégio a cada 2 a 4 meses. Nós pensamos que podemos fazer isso no aspecto cibernético. Nós vamos mandá-los para a faculdade por 2 anos e depois também recebendo salário por estar no setor militar. E depois de 4 anos, nós enviamos de novo para terminar o bacharel, o título de bacharel, o bacharelato e fazer treinamento. E se eles estiverem fora do setor militar, eles teriam que pagar pela educação. Essas são algumas das vantagens que temos com relação às outras empresas. E o último aspecto, do ponto de vista canadense, a gente não sofre problema com bancarrota. Se vocês quiserem ficar com a gente por 20 anos, vocês podem ficar, porque o governo vai estar sempre aí, independente das mudanças na economia. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que chegou pela internet. Tem uma pergunta que chegou pela internet. Paula Alexander, das Forças Armadas Peruanas, como enfrenta a inteligência de ameaça cibernética em termos de ativos críticos, os ataques aos ativos militares, como lidar com isso? Então, eu vou sair um pouco disso e eu vou dizer que, do ponto de vista do Canadá, a defesa de infraestrutura crítica não é nossa responsabilidade, de acordo com as divisões de esforços do governo federal. As agências que são responsáveis por responder ao comprometimento da infraestrutura fazem parte da parte de infraestrutura central e eles são os responsáveis por dar a resposta. O problema com relação a isso é que o setor militar continua a ser a força de último recurso, por se tudo não funcionar, se houver um ataque cibernético que apagasse em grande parte da infraestrutura informática, o setor militar estaria engajado para responder. Se responderíamos só para remediar o evento cibernético ou para minimizar as consequências da perda dessa infraestrutura crítica, é uma questão que ainda está aberta para mais discussões. Bom, agradecemos ao Tenente Coronel Brennan pelos conceitos mostrados nessa excelente apresentação. Muito obrigado. Como mencionou o Tenente Coronel Corner, por razão de compromissos, ele tem que sair. A liderança da GID vai entregar o reconhecimento pela sua participação na presente conferência. Então, solicitamos ao Tenente Coronel Brennan para que venha receber esse reconhecimento. Convidamos a liderança da GID a chegar à frente para que possamos fazer o reconhecimento.
Sí. Con la finalidad de continuar con la conferencia, el señor moderador continuará presentando los temas. Bueno, continuando, es indudable. Vai continuar como moderador. É importante que os provedores de serviço de telecomunicações, de computador e segurança sejam empregados com relação à eficiência, confiança e todos os aspectos que geram ajudam seus clientes sem deixar de lado que os governos e as forças armadas fazem parte. Continuando, dou a palavra ao senhor Justin Lynch, que vai falar desse tema tão importante. Muito obrigado por me convidar aqui, o General Lacroix. Eu sou jornalista do Quinto Domain, que na parte de cibersegurança eu não posso falar com relação aos países. Aqui eu vou dar uma narrativa maior a essa discussão. Há 6 meses no meu trabalho no Fifth Domain, eu comecei a falar com alguns especialistas o que eu deveria ler para saber sobre os contratados na área cibernética, porque eu sei como é importante, que é como se fosse a espinha dorsal de como a defesa cibernética funciona. Eu queria fazer isso, eles pensaram e eles não tinham resposta para essa pergunta, para esse pedido. Então, essa apresentação é a primeira forma de tentar responder qual é o papel com relação aos contratados, também nos Estados Unidos e em outros países. Eu estava tentando abordar diversas ideias na Junta Interamericana de Defesa, e eu falei que eu estava interessado em contratados, e eles viram e reconheceram que essa é uma questão importante, tanto nos países em desenvolvimento, ao tentarem desenvolver sua segurança cibernética, e também nos Estados Unidos, ao tentar reter a sua vantagem, manter a sua vantagem. E nesses aspectos, esses contratados fazem o mesmo trabalho que pessoas uniformizadas, ou melhor, os militares nessa área. Eles vão cada vez mais, os países, contar com esses contratados quando procuram parcerias no hemisfério ocidental. Então, em geral, a indústria de cibersegurança está muito positiva, e o tamanho do mercado mudaram de 35 bilhões de 2004 para 135 bilhões hoje, de acordo com o Pesquisa. E a cada ano deve crescer de 12% a 15% por ano. É uma das indústrias de crescimento, de maior crescimento, e isso me preocupa a questão que pode haver perguntas que não estão sendo respondidas e normas que não estão sendo criadas para responder à natureza das ameaças ao Estado. E uma das coisas que eu espero que os senhores aprendam com a minha apresentação é que nós estamos numa era em que nós contamos com contratados não só em cibersegurança, mas também em outras áreas. Existem vários benefícios com relação a isso. É mais eficiente, é mais barato, e talvez seja a única forma aqui nos Estados Unidos de que a defesa cibernética possa funcionar de uma forma tão ampla como no Pentágono e em outros locais. Mas existem outras questões que devem ser abordadas aqui. O relacionamento do Pentágono com esses contratados vai ter que mudar se tiverem que combater seus adversários, como a China e a Rússia. E os contratados dessa área poderiam mudar drasticamente a ideia de soberania dos estados. Eu estou falando de contratados, da primeira parte aqui nos Estados Unidos, e a segunda parte eu vou falar de contratados no âmbito mundial. Quando comecei
o meu trabalho alguns meses atrás, o que eu queria investigar era a parte do, das forças conjuntas que empregam parte cibernética, que essa força-tarefa começou em 2014 e todo mundo sabe das dificuldades que o Pentágono enfrentou durante essa parte, porque era uma nova questão que exigiam novas mudanças diplomáticas, desafios diplomáticos que os Estados Unidos enfrentaram, e eles me disseram que disseram que mesmo que os Estados Unidos tivessem a mesma autoridade para tentar abordar essa questão da defesa cibernética do Estado Islâmico, que começou em 2014, e isso me chamou a atenção porque é uma missão tão importante. Eu pensaria que eles já deveriam ter essas capacidades instaladas, mas naquela época eles não tinham, então no futuro obter tudo isso de uma forma mais rápida vai se tornar cada vez mais importante. Há alguns meses atrás, o governo dos Estados Unidos e a Casa Branca liberaram a nova estratégia de cibersegurança com mais operações e falar com as autoridades do Trump, viram muitos deles estavam lá desde o Obama e viram as dificuldades que eles tinham com relação a isso. Então, eles falaram que os Estados Unidos terão uma atitude mais agressiva com relação à Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Uma das coisas mais interessantes com relação à estratégia de cibersegurança é a importância dos contratados para essa nova era dos Estados Unidos no espaço cibernético. Boa parte da estrutura é como o governo vai criar novas normas e padrões para as empresas, mas não mencionam que essas empresas têm que impor essas essas normas e cabe a eles fazer isso. E os Estados Unidos, eu acho que vão manter a sua vantagem. Para manter a sua vantagem, vai ter que reformar o seu sistema de contratação. E isso era uma coisa que eu não conhecia algum tempo atrás, mas agora eu estou aprendendo mais e vejo como é importante isso para o Pentágono. E leva 7 anos, em média, para que alguém consiga um contrato do Pentágono, mas o ciclo de vida dos equipamentos é 3 anos só. Então, isso significa que esse processo de regulamentação e curto ciclo de vida, e quando é implementado, já está com 2 ou 3 gerações ultrapassado, então isso vai ter que ser mudado para que os Estados Unidos possam manter a sua vantagem na área do espaço cibernético. Estamos tentando descobrir soluções, falar com um homem chamado Bill Glimwall, que é especialista na área de contratação do governo, e ele disse que 3 vezes na história dos Estados Unidos em que a contratação foi em que se desviou dessas normas. No primeiro foi na questão do Sputnik, quando o Sputnik foi lançado e os Estados Unidos na corrida espacial, e que o setor industrial nesse processo queria ir mais rápido. E o segundo foi durante a década de 70, quando o secretário de Defesa Bill Perry queria usar um sistema guiado para lidar com a União Soviética. E o terceiro aspecto foi durante a guerra no Iraque e Afeganistão, em que os soldados precisavam de equipamentos que não tinham. Então, esses são exemplos em que os Estados Unidos tiveram que reduzir essa questão do processo de contratação, e eu acredito que isso vai precisar ser feito também no aspecto de cibersegurança, porque o ciclo de vida é tão curto com relação à inovação e a velocidade é muito mais rápida. Alguns meses
atrás, tinha um artigo que foi publicado no New Yorker dizendo que as empresas deveriam, eu acho, tá falando que para quem não sabe, o New Yorker e o New York Times são os melhores jornais que temos. Uma das coisas que falar sobre essa questão de hackers, porque todo mundo tem opinião com relação a isso, e eu acredito que o que eu aprendi nos últimos 2 meses, e que o pessoal do setor também diz, é que deve haver uma mudança no relacionamento entre o Pentágono e as empresas contratadas de defesa cibernética, tratar isso mais como uma empresa de serviços de utilidade pública. Sabemos que a China está hacking a maior parte das empresas, como Boeing, Lockheed Martin, e alvejando empresas que está usando na cadeia de fornecimento dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já trabalham com a questão de compartilhamento de informação, mas nos últimos anos eu acho que algo mais precisa ser feito. O secretário Meres, de Defesa, disse algo semelhante algumas semanas atrás. Ele disse que o Pentágono vai ter que oferecer, porque o Departamento de Defesa, 95% a mais da capacidade de proteger o país na parte de segurança, nós vamos ter que oferecer isso tudo para utilidades públicas, dar essa oportunidade para estarem dentro de um domínio protegido pelo governo. Então, essas partes mais essenciais vão ter que estar sendo protegidas pelo governo. Então, vamos ver se as empresas vão estar interessadas, porque de alguma forma vão começar a fazer parte do governo, e isso vai ser, eu acho que, explorado de uma forma mais profunda e já está sendo feito no Pentágono. Alguns meses atrás, eu estava na conferência do Black Hawk. Eu não sei se os senhores já estiveram lá, mas para o jornalista isso assusta um pouco, porque um dos jornalistas foi hacked e alguém pediu uma pizza e acabou tendo que pagar cobraram $5.000 porque foi hacked. E um executivo na área disso falou comigo, eu perguntei qual é o modelo empresarial, está tentando, qual é a sua estratégia de negócios? Eles disseram, metade das empresas aqui, metade dessas empresas não vão existir nos próximos anos, esses contratados de cibersegurança. E ele descreveu que isso é um pouco preocupante, porque essa agilização é o que vai acontecer com as empresas de cibersegurança. Vai haver uma consolidação muito drástica por causa das tendências de compra do Pentágono e guerra eletrônica do futuro. Então, eu estava muito interessado nessa ideia da influência que esses contratados teriam no quinto domínio. Então, estava entrevistando um executivo dessa área que tinha equipamentos utilizados num país autoritário, e ele disse que não poderia garantir que sua empresa, que não poderia garantir que esse equipamento não estava sendo usado para atacar outros alvos. Então, qual é a diferença entre a empresa e um soldado mercenário? E como jornalista nós temos que fazer perguntas difíceis, e ele não gostou da pergunta, e aí a situação ficou difícil, e temos que lidar com essa ideia de que o papel dos contratados de defesa cibernética
podem ter uma importância muito maior do que o domínio físico e está mudando o status e a natureza do Estado-nação. E o Estado-nação foi criado com relação à questão de que o Estado tem monopolismo sobre a violência, então, por causa da internet, isso mudou, isso foi diluído nos últimos anos, mas essa base, esse monopólio da violência, está sendo desafiado no domínio cibernético. Os contratados do setor privado, com o seu pessoal, vão estar mais envolvidos com esse pessoal que nos Estados Unidos. Eles contam muito com esses contratados, tanto como com os funcionários e os soldados. Sempre existiram mercenários em determinados pequenos aspectos e algumas empresas oferecem armas e equipamento. Eu acredito que o que é diferente no domínio cibernético, isso está acontecendo numa escala muito maior e isso está acontecendo numa escala muito mais rápida, e isso é diferente. Eu estava falando com um oficial do NSA e ele recebe diversas ofertas de países na Arábia Saudita e Israel, e esse problema dos contratados mudarem a natureza do Estado-nação por terem tanto conhecimento e equipamento, não é só uma questão teórica. Tem um contratante que está vendendo equipamentos tanto para Catar como Estados Unidos, e são dois países que estão tendo conflito. Então, perguntamos qual será a interação desses equipamentos e com os países e como vai ser essa dinâmica. Mas essa ideia, não tem nada de errado, mas a questão é que essa ideia nunca foi explorada até agora. Ter esse equipamento usado para interesses divergentes. Eu acredito que eles vão ter que contar cada vez mais com contratados dessa área de ciberdefesa, e essa ideia de que os contratantes vão estar vendendo equipamento para os dois lados do mesmo conflito. Isso vai se tornar uma realidade que deve ser explorada mais profundamente. E eu acredito que no futuro essa coisa de contar com contratados como substitutos à violência de um Estado-nação vai aumentar, mas isso também proporciona a solução mais atraente para os países em desenvolvimento, e eu não acredito que há outra opção para esses países, para criar os seus produtos e tentar equipar o seu pessoal, se não quiserem fazer parceria com a China. Alguns meses atrás, eu estava em Mianmar e os ministros lá estavam preocupados sobre como vender essa questão do futuro do país, e eu me pergunto se isso também está acontecendo em outros países. E comprar essas capacidades de firmas cibernéticas e também o treinamento é a forma mais fácil da estratégia para esses países que querem entrar no campo da segurança cibernética e equipar suas forças. Então, olhando para o futuro, quando falamos o que vai acontecer, nós vamos ver mais conflitos cibernéticos, principalmente questão de hacking de instituições não estatais, e como trabalhar com o setor privado e ter essas parcerias setor privado e público de cada país, porque os alvos não são mais uma instituição militar ou um submarino, são contas do Google, são contas bancárias, e isso pode criar o caos. E a maior parte dos analistas acreditam que a Coreia do Norte vão aumentar os ataques cibernéticos em instituições financeiras, uma forma de conseguir poder
para sair das sanções, e os analistas acreditam que a China vai continuar com sua estratégia de hacking de empresas de defesa, contratados de defesa e instituições públicas para obter inteligência, informações, e a Rússia vai continuar a tentar comprometer os valores democráticos. E como estamos falando dos Estados Unidos, não sabemos qual vai ser a estratégia cibernética do governo Trump no futuro e como criar essa contenção. Os analistas estão um pouco céticos com relação a como essa questão vai ser no futuro, tendo que pessoas mais qualificadas podem estar do outro lado. Eu acredito, estávamos falando com o presidente do Comitê de Supervisão do lado democrático no Congresso, então eles estavam esperando que os Estados Unidos fossem participar mais nos processos de normatização mundial, coisas que acontecem na ONU e em outros lugares, mas ainda não está muito clara de que essas normas vão estar codificadas no papel ou se serão criadas, utilizadas na prática. E para o futuro, eu acredito que esses países em desenvolvimento vão enfrentar um desafio quanto como e se vão trabalhar com essas empresas de cibersegurança para aumentar sua defesa cibernética. E eu fiquei muito fascinado com essa ideia de que, com as lições da Arábia Saudita, depois Saudi Rank foi hacked em 2012, eles começaram a gastar bastante com essa defesa, essa estratégia de defesa cibernética, investiram muito dinheiro e começaram a trabalhar com contratados e com outras áreas e que outros países. E quando falamos com autoridades de outros países, vemos que os investimentos da Arábia Saudita não conseguiram obter muito desses contratados porque a força-tarefa, e eu acredito que esses países em desenvolvimento creating their cyber talent and their cyber. Esses países têm talentos, pessoas que sabem lidar com o estudo cibernético. Isso tem que formar tem que ter um contrato para poder formar esse trabalho. Nós ouvimos de muitos oficiais militares sobre suas estratégias dentro dos seus países. Cada uma é peculiar e é moldada de acordo com a necessidade de cada país. Mas, para mim, cada nação e a sua segurança cibernética tem contado muito com o setor privado para fazer a sua segurança cibernética. Mas, para mim, eu acho que as nações têm que criar uma força separada. Nos Estados Unidos, hoje tem um debate sobre empresas como o Facebook. E será que isso é o futuro desses contratos para trabalhar no aspecto cibernético? Eu agradeço vocês terem prestado atenção na palestra. E em que momento que eu vou responder as perguntas? Se é agora ou mais depois? Não, daqui a pouco, mas obrigada. Agradecemos as palestras. Tenente Coronel Brenner. Agora passa a palavra para o mestre Simonianes. Nós temos um pequeno intervalo de 10 minutos e continuaremos com a palestra daqui a pouco, em 10 minutos.